Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta, e nesse vídeo de hoje vou falar sobre as energias do eclipse do dia 17 de setembro, agora de 2024. Teremos aí um eclipse lunar, ou seja, a Terra vai ficar no meio da oposição do Sol e da Lua, e será um eclipse lunar parcial, então não será total, e durará cerca de 4 horas. E vou explicar nesse vídeo então as características astrológicas, como que isso pode nos afetar, o que nós podemos aproveitar também desse momento, porque o eclipse ou qualquer outro aspecto justamente astrológico, ele nos traz uma energia e nós é que temos com o nosso livre-arbítrio e o nosso nível de consciência que temos que trabalhar com essas energias. Então esse eclipse ele começa por volta ali das 21h30 do dia 17, tem o seu ápice por volta das 11h30 da noite e entra um pouco madrugada adentro no dia 18 de setembro. Então nós estamos falando aqui de uma lua cheia e sempre lembrando, como sempre falo aqui no meu canal, a energia de um eclipse, se nós colocarmos isso dentro do nosso mapa astral, ele vai reverberar aí durante uns 4, 5, 6 meses. Então, como eu sempre também falo, os astros, eles ativam as nossas sementes que nós mesmos plantamos. Então, no fundo, essas grandes leis da natureza, como por exemplo a própria lei do karma, a lei do karma, ela se vale das posições dos astros para ativar justamente as nossas sementes que nós plantamos. Então, isso é muito importante. E esse eclipse, então, ele vai acontecer no grau 25, o Sol a 25 graus de Virgem, a Lua a 25 graus de Peixes. E aqui a Lua tem uma característica bastante importante, porque a Lua estará nesse dia do eclipse em conjunção com Netuno, que é o regente de Peixes também. Então, o que fortalece ainda mais essa energia pisciana durante esse eclipse do dia 17 de setembro. E, bom, esses dois signos, obviamente, serão os mais impactados. Vou falar num próximo vídeo sobre isso, quais são os 4 signos mais impactados, mas os dois principais, obviamente, Virgem e Peixes, terão ativações muito mais fortes dentro da sua vida pessoal, devido à posição aí do Sol e da Lua, o Sol em Virgem e a Lua em Peixes. Então, esse momento de eclipse, justamente, a Terra ela vai gerar uma sombra na Lua, então a Terra acaba escurecendo a Lua, e como eu falei, o ápice é por volta das 23h30. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre as características daquele momento astrológico, daquele momento em que tem ali um eclipse, mas ao mesmo tempo tem um grande trígono. E o curioso é que no eclipse do dia 2 de outubro, que também vou falar em breve aqui no canal, também nós teremos lá uma conjunção do Sol e da Lua em Libra, será o eclipse do dia 2 de outubro, e teremos mais um grande trígono também naquele dia. Mas em outros vídeos aqui falarei sobre isso. Então vamos começar falando aqui dessa lua cheia, lua em Peixes e uma lua em conjunção com Netuno. O que essa lua cheia e esse eclipse parcial aqui do dia 17 de setembro vão ativar em todos nós, independentemente se nós somos piscianos ou não? A lua, que está em Peixes em conjunção com Netuno, e como eu falei, favorecendo a energia de Netuno e fortalecendo ainda mais a energia de Peixes, né? Tudo isso traz muitas ilusões à tona, muito auto-engano que possamos ter dentro de nós. E muito importante, traz muito à tona elementos do nosso inconsciente. Nos últimos anos tenho conversado com as pessoas e tenho visto o quanto que de fato interfere na nossa vida profissional, financeira, afetiva, esses elementos do inconsciente. E às vezes não são da infância ou adolescência, muitas vezes são elementos da própria gestação. Então esses elementos inconscientes, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que trabalhar com eles, nós vamos ter que colocar um novo significado, nós vamos ter que sair de um papel de vitimização. Esse talvez seja o principal elemento desse eclipse, sairmos de um papel de vitimização. Tudo que já aconteceu conosco e tudo que acontece e tudo que se aproxima de nós e chega até a nossa vida, nós, querendo ou não, nós que atraímos isso, devido às vibrações mentais, emocionais, as palavras que usamos, os atos, as omissões. Então esse é um elemento muito importante, sairmos de uma vitimização. Então aqui a gente tem uma chave muito importante para esse eclipse, nos responsabilizarmos. Tudo que já aconteceu e acontece é de nossa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar o problema, seja para quem for.
E esse eclipse, então, ele favorece muito uma luz e justamente em cima de muitos auto-enganos que possamos ter, elementos como dispersões, distrações. Isso é muito importante para esse eclipse. Revisar o quanto que nós estamos assim fazendo coisas e mantendo hábitos que no fundo, só nos afastam da nossa verdadeira espiritualidade, só nos afastam da nossa verdadeira essência, só nos afastam da nossa evolução. Então isso é muito importante. E no lado positivo, digamos assim, dessas energias de Lua em Peixes, Lua em conjunção com Netuno, esse eclipse e essa lua cheia favorecem muita inspiração, muita capacidade de imaginação. E claro, a captação mediúnica, quem já tem uma certa mediunidade um pouco aflorada, isso vai ficar um pouco mais aflorado ainda. E mesmo quem não sinta coisas, quem não veja coisas, ou quem não tenha nenhum tipo de captação assim muito evidente, porque no fundo, todos nós temos uma certa mediunidade, a mediunidade então ela vai estar bem mais aflorada ali naquele dia e nos dias que antecedem e alguns dias depois do eclipse. Mas como eu já falei, energeticamente falando, se nós observarmos esse eclipse e qualquer outro que já passou, eles têm uma reverberação aí de até 4, 5 ou 6 meses. E como nós estamos falando de Lua em Peixes, Peixes é o último signo. O que é o último signo? É o signo da transcendência, da compreensão, da assimilação, da compaixão pelas nossas próprias dores e dessa maneira compaixão pelas dores dos demais. É o signo Peixes, o último signo da roda zodiacal, que representa muito isso, essa ideia de um entrar, digamos assim, num oceano cósmico, que no fundo é a grande libertação humana, no momento em que o ser humano ele se reconhece como em unidade com tudo. Só que, simbolicamente aqui para nós, como seres humanos, esse retorno, essa libertação, essa compreensão, muitas vezes ela está muito conectada a esses elementos inconscientes da etapa humana aqui. E, claro, não precisamos voltar muito tempo atrás, vamos focar nessa vida aqui, nessa encarnação. Vamos focar e ver o que nós ainda não assimilamos de elementos da infância e também da nossa gestação. Então, repito, quanto mais eu converso com as pessoas, mais histórias eu ouço e mais eu converso com elas, mais eu percebo que, de fato, não adianta. Nós temos que olhar para esses elementos que não estão conscientes dentro de nós. Isso é muito importante, porque isso na prática acaba travando muita coisa na nossa vida. E justamente então esse é um momento em que é momento de trazer a sombra à tona. O que não foi integrado ainda na nossa vida interior, porque podem existir acontecimentos que não foram integrados, que nós ainda não aceitamos e ainda não agradecemos profundamente. Também aquilo que foi reprimido, aquilo que foi excluído, aquilo que foi mal compreendido. Então todos esses elementos eles têm que vir como potências das profundezas, nós temos que olhar para isso, entendermos que tudo faz parte da etapa humana, claro que são muitas vezes experiências e situações um tanto desagradáveis, mas elas nos levam à evolução, elas nos levam ao nosso despertar. É justamente essas dores e muitas vezes os nossos próprios erros que são os nossos maiores mestres. E também aquelas pessoas que muitas vezes que estão ao nosso redor nos desafiam. A mesma coisa, essas pessoas acabam sendo os nossos mestres, porque são essas pessoas que justamente estão nos mostrando o que nós já dominamos dentro de nós e o que ainda nós não dominamos dentro de nós. E junto com tudo isso, né, junto com essa briga entre Sol em Virgem, Lua em Peixes, né, pedindo esse pé no chão aí de um Sol em Virgem, de olharmos as coisas com clareza, com discernimento, mas nós temos que trabalhar todos esses elementos inconscientes que falei. Junto com isso, nós temos aí um grande trígono em elemento terra, justamente nesse dia. Então nós vamos ter ali Plutão em Capricórnio, que estará ainda em retrogradação, teremos o Sol em Virgem e teremos Urano em Touro. Então no momento do eclipse nós vamos ter ali um grande trígono de 3 astros em signos de elemento terra. Então olhem só o quão simbólico e o quão forte, quão poderoso está sendo esse eclipse aqui e também vai ser o do dia 2, como já falei. O que esse eclipse nos pede então? Nos dias que antecedem e claro, nos dias posteriores a esse eclipse, vem toda uma energia de concretização, de trazermos para o plano concreto muitas vezes as nossas ideias, os nossos projetos, aquelas coisas que precisam vir para o plano material. Então nós podemos aproveitar esse eclipse
Às vezes, quando as pessoas me perguntam nos comentários o que vai acontecer comigo, eu sou de signo tal, o que vai acontecer comigo? Olha, eu deixo bem claro, eu sou astrólogo. Astrologia verdadeira não é adivinhação. A astrologia, seja a kármica, a esotérica, e todas essas eu já estudei e considero no meu trabalho, elas trabalham com tendências energéticas. E o ser humano, para além de todas essas tendências energéticas, o ser humano tem o seu livre-arbítrio e o seu nível de consciência. É isso que vai definir o bom uso ou não das energias. E claro, pela revolução solar, que eu também trabalho como astrólogo, é claro que a gente pode ver ali muita coisa, o que pode acontecer durante o ano, mas isso é uma análise específica para uma pessoa. Não há como dizer aqui que todos os virginianos ou todos os piscianos, etc., ficarão ricos por causa do eclipse. Não. Isso é pura adivinhação e, no fundo, isso não é verdadeiro, não é autêntico, né? Isso é pura opinião. Então nós temos que trabalhar com energias, e essas energias é nós que vamos usar. E além dessa energia do elemento terra aqui, muito forte de praticidade, né? Por mais que seja uma lua cheia, um eclipse que envolve uma lua cheia, uma briga forte entre o Sol e a Lua, tem esse grande trígono aí formando, né, nos céus aí um símbolo, uma figura geométrica bastante forte, bastante fluida dentro da astrologia. É claro que na prática vocês podem dar uma olhadinha dentro do mapa de vocês, onde é que pega o Sol em Virgem a 25 graus e onde é que pega a Lua em Peixes a 25 graus. Ver ali qual é a casa, se tem algum aspecto importante dentro do mapa. Aí nós podemos ver também quais são as áreas da nossa vida que talvez aí tenham uma maior ativação. E como é um eclipse lunar, é uma briga, uma oposição entre o Sol e a Lua, talvez esteja nos pedindo aí justamente essa conjugação entre as polaridades, uma união entre essas duas áreas da vida que podem estar se chocando. E claro, de antemão, são dois signos que serão aí os mais afetados, obviamente, os virginianos e os piscianos. Principalmente quem nasceu, né, para os virginianos, quem nasceu ali entre 12 de setembro até 22 de setembro. Então já pega ali também um pouquinho, dependendo do ano, já pega ali um pouquinho dos librianos também. E também os piscianos que nasceram entre 10 de março e 20 de março. Então, pelos ângulos aqui, pelos graus, pelos aspectos que envolvem esse eclipse, esses são os dois signos mais impactados, afetados, né? Mas não tenham medo, não é para ter medo, né? O medo de eclipses, isso é da Idade Média, né? Nesse momento histórico, século XXI, onde está todo mundo aí buscando espiritualidade, autoconhecimento, buscando através da astrologia, da numerologia e através de outras ciências sagradas, esse é um momento para não ter medo, porque tudo que chega para nós está para nos despertar, está para nos ajudar na evolução. Mas cabe a cada um de nós fazer esse trabalho de realmente aproveitar todas as circunstâncias. Então, no próximo vídeo, eu vou falar também do eclipse do dia 2 de outubro. Vou falar também, né, num próximo vídeo sobre esse eclipse novamente aqui do dia 17 de setembro, quais são os 4 signos mais afetados. Vou fazer aqui algumas leituras, né, do que cada um desses 4 signos pode trabalhar. E também no caso do eclipse do dia 2 de outubro, a mesma coisa. Serão 2 signos mais impactados, mas no fundo, sempre são 4 que podem sentir uma reverberação um pouco maior. Então aí em breve farei esses vídeos sobre estes assuntos. Então é isso. Espero que de maneira breve, aqui de maneira bastante direta, né, bastante sintética, eu possa ter passado a mensagem para vocês. Espero que essa mensagem tenha despertado em vocês otimismo, porque infelizmente dentro do YouTube e outras plataformas existe muito sensacionalismo, pessimismo e muito foco no lado negativo. Eu sempre, como tenho ascendente Sagitário, sempre busco olhar o lado positivo. Quem já me acompanha aqui no meu canal sabe disso. Então é isso. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, ativando o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos e até mais.